e a parte prática, tá? Então, Nossa, então agora eu vou ter coisa para ler, né? 800. vai, né? 811 páginas aí, cara, é uma leitura para um final de semana. Eu já não Barbada. lia antes, agora eu vou ter que ler. Então tá. Barbada. Tá? É um material bom para consulta, tá, pessoal? E o bom é que isso é uma linguagem que ela não desatualiza, né? Ela não desatualiza. Porque ela é a base de tudo, né? Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre ponteiros, tá, pessoal? Então, assim, ó, quando a gente fala em ponteiros, o que a gente tem que entender, né? O que são ponteiros, como é que eu declaro um ponteiro, tá? Como é que eu atribuo uma variável a um ponteiro. Tá? Vai lá. Depois eu te ajudo, mas tá? Tá? Depois eu te ajudo lá, tá? Então, assim, ó, a atribuição de ponteiros, tá? Como comparar dois ponteiros, como usar os ponteiros dentro de um array. Tá? E aí eu separei alguns exemplos ali que tá nos slides ali para vocês, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, o que são ponteiros, tá? Ó, as variáveis do tipo int guardam números inteiros. O float guarda número com ponto flutuante, com vírgula, né? Os chars guardam caracteres, né? Os ponteiros, eles servem para guardar um endereço de memória, tá? A gente pode comparar o seguinte, ó, pessoal, um ponteiro é como anotar um endereço de um amigo teu, de um colega, tá? Num pedaço de papel. Aquele pedaço de papel é o teu ponteiro. Então, através daquele ponteiro que ele mostra um determinado endereço, ele aponta para um determinado endereço, tu consegue encontrar o teu colega, tá? Tá? E o C funciona assim, tá? Então, você vai anotar um endereço de uma determinada variável para depois poder usar. Aí você me pergunta, tá, mas já estava complicado quando a gente usava variável, aí tu já falava que variável era um endereço de memória que você pegava, e a coisa vai, né, vai afunilando ali, um monte de coisa e tal, né? Tá? Qual que é a vantagem de usar ponteiro, tá? E por que se usa ponteiro? Com ponteiros, alguns algoritmos, eles rodam mais rápido, alguns programas, eles rodam mais rápido, além da gente poder ter um acesso melhor, pessoal, quando a gente vai trabalhar com funções, tá? A gente vai ver mais para frente ali como criar funções. Acho que até o assunto da próxima aula, tem que dar uma olhada ali no roteirinho que eu criei. Então, quando a gente cria funções, a gente consegue passar 2, 3 parâmetros ao mesmo tempo utilizando esses ponteiros, tá? Então, basicamente, um ponteiro, ele é uma forma de apontar para um endereço de memória. E como é que a gente declara um ponteiro? Tá? Depois, na prática, acho que vai ficar mais claro para vocês ali. Ó, um ponteiro, ele é como qualquer variável. Ele tem que ter um tipo, tá? Que é o tipo da variável para qual ele aponta, né? E para declarar um ponteiro, tá? Para declarar um ponteiro, para declarar o ponteiro, a gente declara o tipo, coloca um asterisco, né? E o nome do ponteiro. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplinho aqui desse slide, tá? Eu tenho uma variável chamada idade, que o valor dela é 38. E aí eu criei aqui, ó, um ponteiro do tipo inteiro que vai referenciar essa variável, tá? Como é que ficaria isso no Code Blocks, né? Vamos ver aqui. Vamos ver na prática aqui como é que ficaria isso, tá? Deixa eu colocar a minha janela do Code Blocks aqui para vocês verem, tá? Vamos lá, paramos a apresentação, né? E vamos lá, uma janela, vamos botar a janelinha do Code Blocks aqui, tá? Bem, pessoal, olha só. Então, é o mesmo exemplo que eu vou fazer lá. Ó. Eu vou ter uma variável chamada idade e eu vou atribuir um valor a ela, 34. E aqui eu vou criar um ponteiro que eu vou... Nós vamos convencionar uma coisa, tá, pessoal? Vamos fazer um acordo aqui, tá? Quando vocês forem declarar um ponteiro,
tá? Quando vocês declararem um ponteiro, o nome do ponteiro vocês vão fazer da seguinte forma, tá? P de ponteiro e o nome da variável, tá? E, claro, não pode ser escrito asterisco, porque o que vai identificar o ponteiro é isso aqui, ó, é o asterisco, tá? Certo? Então, nós vamos convencionar, nós vamos criar um padrão, galera, tá? Tá? Nós vamos criar um padrão, tá? Para dar nome para os nossos ponteiros, tá? Então, a gente vai sempre colocar o P na frente. Aí eu sei que aquele ponteiro aponta para uma determinada variável. E no final das contas, galera, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar agora, ó, pessoal, e fazer assim, ó. Eu posso atribuir agora aqui, ó, direto, ó, idade. Então, basicamente, essa aqui é a operação que a gente vai fazer com ponteiros, ó, pessoal. Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar, criar o ponteiro e vou direcionar esse ponteiro para uma determinada variável. Agora, repara aqui comigo, ó. Vou fazer um print aqui. Ó, printf, tá? E vou colocar aqui, ó. O valor da variável é. Tá? Vou botar um D aqui, ó. E aqui eu vou imprimir, pessoal, a variável, ó. Idade. Tá? O valor da variável idade é. Certo? Então, quando eu rodo isso aqui, ó. Ó, vamos ver aqui o programinha rodando, ó. Tá? Vocês vão perceber que não muda muita coisa num primeiro momento, tá? Mas olha só. Olha aqui. Ó, o valor da variável idade é 34, certo? Só que agora, olha isso aqui, ó. Tá? Voltamos ali para o Code Blocks. Depois a gente volta para o... Agora eu vou colocar aqui, em vez do valor, ó, pessoal, eu vou colocar o endereço, ó. O endereço da variável, ou melhor, o endereço de memória, tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Tá, ó. Olha o que eu coloquei ali, ó. Repara ali na linha 14, ó, galera. O endereço de memória da variável idade é idade. Como é que eu vou encontrar esse endereço? É bem tranquilo. É só botar um E comercial aqui, ó. Pronto. Tá? Eu boto o E comercial, pessoal, tá? E olha o que acontece agora, ó, quando eu rodo o programa. Eu vou rodar o programa aqui, tá? E já volto a tela para vocês. Tá. Vou fazer aqui, rapidamente, botar uma quebra de linha aqui. Tá? Vou botar uma quebra de linha. Vamos lá. Vamos rodar, tá rodando, ó, beleza. E vamos ver aqui, então, o resultado do programa, ó. Olha só, o valor da variável idade é 34, que foi o valor da declaração que eu fiz ali, gente, tá? Agora, olha aqui, ó, o endereço de memória da variável é esse endereço aqui, ó. Isso aqui é a coordenada, vamos dizer assim, é da casa, né? Lucas. Beleza. Tá? Então, galera, isso aqui, ó, isso aqui é o endereço de memória. Até a forma mais correta de representar ele não é nem usando essa notação aqui, ó. É a gente fazer ela usando hexadecimal, tá? Deixa eu botar ele aqui em hexadecimal para vocês. Tá? Deixa eu fazer o código que já... Vamos ver aqui se ele vai rodar certinho. Vamos ver. Aham.
Olha aqui, galera. Olha só, depois eu volto no código lá. Então, repara, ó, o valor da variável idade é 34, o endereço de memória da variável idade é esse endereço aqui, tá? O endereço em valor hexadecimal, que é a maneira mais comum da gente representar um endereço de memória, tá? Da variável idade é esse aqui, ó, 0060FE F8. Então, quando a gente trabalha com ponteiros, e é por isso que o C é uma linguagem tão poderosa, porque quando eu estou trabalhando com ponteiros, eu estou manipulando diretamente os endereços de memória, tá, do sistema operacional, da memória RAM do computador. Eu estou mapeando os endereços ali. Então, vocês imaginam o que dá para fazer com isso. Entendeu? Você consegue manipular os endereços de memória do computador. Tá? Agora aqui, ó, mais um exemplo aqui agora. Ó. Então, repara que até agora, nos exemplos que eu passei para vocês, eu só estou trabalhando com eu só estou trabalhando com a variável, tá? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Tá? Vamos ver aqui agora o que eu vou fazer, ó. O que eu vou aprontar. A gente vai sempre trocando de janela aqui, porque o negócio aqui é dinâmico, né, gente? Vamos lá. Tá? Aqui eu esqueci um detalhe, pessoal. Na hora de atribuir a variável para o cursor, né, para o ponteiro, a gente bota um e-comercial assim, ó, tá? Agora olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Olha só. Agora repara que eu vou colocar, ó, o valor do ponteiro P idade é P idade. Pessoal, vamos ver aqui o que vai acontecer aqui quando eu vou executar esse código aqui agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, ó. Então, repara ali o que eu fiz agora, ó. Aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Na linha 11, tá? Na linha 11, eu fiz a atribuição do ponteiro, ó. Essa aqui é a forma de fazer a atribuição do ponteiro, ó. Colocando um e-comercial na frente, tá? E aqui, ó, eu quero saber o valor do ponteiro, ó. Tá? Aqui faltou uma coisinha ainda, né? Vou colocar aqui %P. Tá? E vamos ver o que ele vai me imprimir aqui. Tá? Vou compartilhar o resultado do programa agora para vocês, tá? Tá? Vamos lá, vamos ver então o que ele resultou aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês chamem aí, tá? Ah, peraí que não apareceu aqui. Ó. Então vamos analisar essa janela aqui agora, galera. Tá? Atualizou ali, vamos analisar. Olha só. O valor da variável idade é 34, que é o valor que eu atribuí à variável, tá? O endereço de memória da variável idade em decimal é aquele endereço ali, 6356728. O endereço hexadecimal de memória da variável idade é 0060FE F8. E o valor do ponteiro P idade 0060FE F8. Entendeu? Então, ó, o ponteiro, galera, ele armazena o endereço da memória. Tá? Ele armazena o endereço da memória. Assim, ó. E aí você não perguntar, mas por quê, né? De novo, né? Porque, gente,
Lembra aquilo que eu falei para vocês? A linguagem de programação C, ela é muito próxima à linguagem de máquina. Eu posso trabalhar diretamente manipulando conceitos de hardware utilizando o C. Tá? Então, é normal eu poder manipular a memória com ela. Tá? Então, é por isso que a gente vê esses valores. Então, aqui, ó, eu estou acessando diretamente, ó, o valor, pessoal, do ponteiro, que no caso o valor do ponteiro é o endereço de memória. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E a principal vantagem é você ganhar agilidade na hora de executar um programa, principalmente um programa de busca. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Vamos voltar para os slides agora. Voltar para os slides aqui. Tá? Certo? Então, ponteiro, tá? Ele serve para apontar o endereço da memória. Olha só, a gente tem alguns erros que podem acontecer, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 modelos de declaração, tá? Ó, eu tenho 3 modelos de declaração aqui para vocês. No primeiro exemplo, ó, eu tenho 3 variáveis inteiras, tá? A, B e C. Tá? Na linha 2, ali, no segundo exemplo, pessoal, eu tenho ó, um ponteiro, que eu chamei de A, e 2 variáveis, B e C. E no último exemplo ali, eu tenho, então, 3 ponteiros declarados. Então, tem que ter cuidado. Cada ponteiro que eu precisar declarar, para cada ponteiro, eu tenho que colocar antes do nome dele um asterisco. Tá? Ó, ali a gente falou sobre atribuição de ponteiros, ó. Então, quando a gente acessa o endereço de uma variável, a gente utiliza o operador e-comercial, tá? Que é o operador de referência, ou também chamado de operador de endereço, né? Como o nome sugere, ele retorna o endereço da memória do seu operando, ou seja, da variável. Ele é unário e deve ser escrito antes do operando. Por exemplo, se uma variável nome foi guardada no endereço de memória 1000, a expressão nome e-comercial nome valerá 1000, tá? Então, repara o que eu tenho aqui, ó, galera. Eu tenho um array de char para armazenar um nome, tá? Eu tenho eu tenho o conteúdo da variável nome, eu tenho o endereço da variável nome, e aqui eu tenho o conteúdo do ponteiro pnome que eu criei, tá? Então, eu vou colocar esse programa no C, eu vou rodar ele, tá? E depois eu mostro o resultado para vocês, certo? Então, vamos lá. Vou fazendo o programa aqui, tá, pessoal? E depois eu mostro o resultado para vocês. O programa que eu vou fazer é exatamente esse aqui que está no slide. Exatamente esse aqui, tá? Depois eu só mostro o resultado para vocês daí, tá? Vou fazer, inclusive, com os mesmos valores ali, tá? Nome, né? Vamos ver aqui. É muito importante vocês colocarem, tá, pessoal, esse operador do e-comercial na frente do nome da variável quando for atribuir o valor para o ponteiro, tá, pessoal? Não pode esquecer, porque senão dá problema, tá? O problema que dá é que o programa acaba travando, tá? Porque ele está acessando um endereço de memória que não foi declarado, tá? Então, vamos lá. Vou terminar o programa aqui e eu já rodo ele para mostrar para vocês.
Tá? Eu vou rodar ele aqui rapidão. Ctrl C, Ctrl V, né, galera? Coisa mais linda do universo. É um exemplo bem parecido com o outro ali também, tá, pessoal? Não é nada muito diferente. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem que eu estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando com um ponteiro que está usando... Tá? Endereço. Vamos lá. Vou botar para rodar aqui, galera. Vamos ver. Eu estou com um errinho aqui. Vamos ver o que deu de erro. Uhum. Vamos ver aqui. Hum. Foi bem engraçado. Vamos ver ali. Olha só, então o conteúdo da variável é o Antônio Alves, né? O endereço 60 FED. Tá? Isso aqui é um valor hexadecimal, tá? Ó, e o ponteiro também, ó. Aponta para o mesmo lugar. Ficou ridículo o nome aqui, né? Mas pelo menos dá para ver que é igual, ó. Tá? Então até foi bom que fique. Tá? Se eu quisesse ver, por exemplo, o valor inteiro, pessoal, eu poderia repetir essa linha aqui mais duas vezes, ó. E só trocar a string de apresentação ali, né? Botar um D comercial, tá? Só trocar isso. Vou rodar de novo aqui agora de uma outra maneira, tá? E aí vocês vão conseguir ver bem claramente, ó. Ó, peguei o endereço, ó, convertido já em decimal, ó. Peguei o endereço da memória, é esse endereço aqui, tá? Peguei o conteúdo do ponteiro, ó. Aponta para o mesmo lugar, tá? Indicando que eu estou mexendo com a mesma região da memória, tá? Então é isso que eu estou fazendo ali, tá? Voltamos aqui, pá. Vamos lá, continuando. Continuando com os slides ali. Tá quase terminando os slides ali. Como eu disse, eu não vou passar tudo. Tá? Ó, mesma coisa ali, né? Tá? O resultado ali para vocês, ó. Olha só. Cuidado, tá? Você nunca deve usar um ponteiro sem inicializá-lo antes. É um erro comum.
Inicialmente, um ponteiro pode apontar para qualquer lugar da memória do computador. Ou seja, ao tentar ler ou gravar um valor de um ponteiro, você estará manipulando um lugar desconhecido. Tá? Desconhecido da memória. Tá? E qual que é o problema disso, pessoal? Da gente manipular lugares desconhecidos. Eu posso interferir em outros programas, né? Vocês imaginam o seguinte, eu criei um programa, tá, para controlar um sensor biométrico. Tá legal? Eu estou criando lá um sensor biométrico, eu quero testar ele. E aí eu estou mexendo num endereço de memória que é ocupado por algum componente do Windows. Eu tento atribuir alguma coisa do meu programa no endereço de memória que o Windows está usando. Já viu a cacaca que dá, né? Então, isso pode ocasionar um travamento do computador, um desligamento, algum erro nesse sentido. Então, por isso que a gente tem que sempre inicializar o ponteiro antes, para garantir que aquela memória que você escolheu, ela vai estar ocupada pelo ponteiro. E não o ponteiro pegar qualquer valor aleatório que pode estar sendo já usado pelo sistema operacional. Tá? Então, quando eu tento ler ou gravar um valor apontado por um ponteiro, eu posso estar mexendo em dados do sistema operacional. E aí, ocasionar travamento. Tá? Essa é a ideia. Tá bom? Por isso que ponteiro é uma coisa bem poderosa, tá? Ó, ponteiro e null, tá? Uma falha de segmentação, tá? Ou segmentation fault, ocorre quando um programa tenta acessar um endereço da memória que está reservado ou que não existe. Tá vendo? Tá? Então, ele acaba ocasionando um erro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu declaro um ponteiro como null, ó, ele vai dar um erro, dizendo que esse endereço está nulo, ó. Isso causa uma falha no teu programa. O programa vai terminar, tá? Ele vai terminar, porque eu estou tentando colocar o 5 num lugar que não existe. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Aqui nesse exemplo, tá? Bem aqui nesse exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a variável A vale 5, tá? E eu estou criando um ponteiro vazio, ou seja, um ponteiro que não aponta para endereço nenhum, tá? E aqui eu estou mandando o meu ponteiro, que era vazio, apontar para o endereço 5. Tá entendendo? Eu estou mandando ele apontar para esse endereço aqui. O que acontece? Acontece um erro. Tá? Então, esse erro de falha de segmentação, ele acontece quando? Quando eu tento acessar um endereço que não existe, ou quando o ponteiro usa um endereço que está sendo usado por outro programa. Tá? Aí pode dar esse erro. Então, a gente não pode deixar de inicializar o ponteiro da forma correta. Para usar o comando null, que nem eu coloquei ali, ó, a gente tem que usar esse cabeçalho aqui, ó, tá? O stddef aqui, ó, tá? Então tem que declarar esse cara aqui. Aí fazendo isto aqui, desta forma, tá? Tá? Ele vai executar ou vai me retornar um erro, tá? E ele vai avisar que o meu programa deu erro por causa do erro de segmentação. Tá? Operações que podem ser feitas com ponteiros, galera. Tá? Então, após compilar o código, né? Então, por exemplo, operações em ponteiros, aqui eu botei, tá? Ó, botei um exemplo de código aqui, tá? Ó, eu declarei um número, declarei 2 ponteiros, tá? E o que eu fiz aqui, galera? Eu fiz aqui o seguinte, ó. Eu coloquei 2 ponteiros apontando para a mesma variável. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Aqui ele vai imprimir, tá? Eu não vou nem fazer esse código aqui, ó. E depois ele tem o resultado. Aqui ele imprime o valor da variável, tá? Ou seja, ele vai imprimir o 10. Na segunda linha aqui, ó, ele imprime o endereço.
o endereço da variável número. Aqui ele também vai imprimir o endereço da variável número, tá? Só que vai pegar o valor do ponteiro. O ponteiro sempre vai ter o valor do endereço, né? E aqui ele vai imprimir a mesma coisa, pessoal. Por quê? Porque o ponteiro 2 aponta para o ponteiro 1. Tá? Eu tenho dois ponteiros apontando para o mesmo lugar. Qual é que é o resultado? Ó, o valor da variável é 10. O endereço da variável número, 60FEF4. O valor do ponteiro, 60FEF4. Por quê? Porque esse ponteiro me leva para a variável número, tá? E o valor do ponteiro 2, ó, também é 60FF4. Por quê? Porque ele aponta para o mesmo endereço do p-número. Tá? Então, ó, operações comuns em ponteiro. Olha só, galera, tá? Eu posso pegar um ponteiro e mover ele para outro endereço. Tá? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Esse aqui eu vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo no C aqui. Tá? Vamos lá. Eu vou fazendo aqui e vamos ver aqui o que sai. Tá? Vou criar uma variável chamada valor. Tá? Vou colocar um número qualquer nela. Tá? E vou criar um ponteiro. Tá? Int asterisco para criar o ponteiro, p valor. Tá? E vou colocar nesse ponteiro a variável valor. Tá? Eu vou fazer aqui agora o seguinte, eu vou imprimir conteúdo do ponteiro. Então, printf, tá? Conteúdo do ponteiro e valor. Repara aqui para mim, ó. Tá? Porcento de. Vírgula. E valor. Tá? Deixa eu botar mais um printf aqui para vocês verem. Tá? Antes de incrementar. Tá? Mas se vocês vão. Antes de incrementar. Certo? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela do código agora com vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as operações que eu posso fazer com os ponteiros, ó. Olha com a minha vida. Tá? Para facilitar um pouquinho a minha vida aqui, ó. Então, olha aqui, ó, galera. Tá? Ó, eu tenho um ponteiro, tá? Se eu imprimir isso aqui, tá? Se eu imprimir isso aqui, olha o que eu tenho. Ó, o endereço desse ponteiro aqui. Eu vou imprimir ele em hexadecimal também. Vou imprimir ele aqui em hexadecimal também, tá? Vou botar um X aqui. Pode ser X ou P, tá, pessoal? Para imprimir o valor do ponteiro em hexadecimal. Vou botar aqui X. X de hexadecimal. Vou abreviar, tá? Ah, aqui faltou um ponto e vírgula. Vamos ver. Tá? Olha só, pessoal. Ó,
Antes de incrementar, o conteúdo do ponteiro é esse valor aqui, tá? O conteúdo do ponteiro em hexadecimal, 60 FE F8. Até tem que quebrar uma linha aqui, né? Tá? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar o ponteiro, tá, pessoal? Eu vou pegar o ponteiro. Eu vou fazer isso aqui, ó. P valor recebe P valor mais 1, tá? Operaçãozinha aqui, bem simples, tá? Agora, ó, eu vou colocar aqui, ó, no programa. Depois de incrementar. Certo? Ó, aqui está o programa. Tá? E vou rodar de novo agora. Então, repara bem aqui, ó. Na primeira vez que eu rodo o programa, tá? Ó, o valor é esse endereço aqui, tá? 60FF8 ou 6356728, tá? Aí o que o meu programa faz? Ó, pessoal, o meu programa, ele pega o ponteiro e aumenta 1. Ele aumenta uma unidade no ponteiro. O que isso quer dizer, trocando em miúdos, tá? Trocando em miúdos, isso quer dizer que eu estou pegando e estou pulando para o próximo endereço de memória liberada. Entendeu? Pensem assim, ó. Pensem assim, ó. Deixa eu abrir o Excel aqui, que eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Ó. Pensem assim, ó. Cada um desses aqui, pessoal, dessas células aqui, ó, é um endereço de memória, tá? Então, eu estou aqui. Eu estou nesse endereço de memória aqui. Então, quando eu faço mais um ali, ó, eu pulo para cá. Eu pulo para o próximo endereço de memória. Tá? Tanto que se eu pegar agora, ó, e eu fizer o seguinte aqui, ó, copiar isso aqui de novo, ó, e voltar ao normal, ó, por exemplo, fazer aqui em vez, ó, fazer -1 agora, ó, ele vai voltar pro valor original dele, ó. Ó, ele estava aqui, aí ele foi para esse endereço de memória e depois ele voltou porque ele estava, tá? Então é como se eu tivesse aqui, pulasse para cá, pulasse para esse endereço aqui e depois voltasse para o amarelo de novo. Entendeu? Eu consigo, pessoal, vasculhar a minha memória. E aqui, ó, eu já consigo ter uma ideia, tá, de que o uso, né, dos ponteiros para manipular a memória acaba sendo mais vantajoso. Tá? Acaba sendo mais vantajoso, ele dá mais agilidade quando eu tenho que manipular a memória. Tá? Aqui é a mesma coisa que eu fiz, tá? Só que, ó, com relação, pessoal, tá? Ó, com relação ao conteúdo da variável, tá? Vamos lá, voltamos ali pro C. Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui eu não preciso mais, por enquanto. Voltamos para cá. Tá? Então, repara que eu tô nesse endereço aqui, né? Que é para imprimir endereço. Agora eu vou mexer com o valor, pessoal. Ó, dentro da variável valor, eu tenho esse número aqui. Vou botar um valor arredondado aqui, ó, 30, tá? Ah, antes até da gente ver isso aqui, deixa eu só fazer uma observação para vocês, tá? Fazer uma observação para vocês rápida aqui.
que é o seguinte, tá? Fazendo uma observação bem rápida aqui, tá? Fazendo uma observação aqui. Gente, quando eu estou falando de endereço de memória, eu só consigo ir para frente e para trás, tá? Entendeu? Eu só consigo ir para frente e para trás. Então, para manipular endereços de memória, eu só consigo somar ou subtrair. Tá? Agora, quando eu estou falando aqui, por exemplo, ó, pessoal, eu quero alterar o valor da variável. Então, aqui na linha 10, ó, eu tenho o valor da variável valor, o número que está armazenado da variável valor. O ponteiro me dá um endereço. Tá? E como é que eu posso fazer isso? Ó? Se eu quero mexer no valor da variável, ou no valor do ponteiro, né? Tá? No valor do ponteiro eu vou fazer assim, ó. Vou abrir e fechar parêntese. Tá? E vou botar aqui, ó. Asterisco, asterisco P valor. Tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Mais igual, né? 25, ó. Eu vou imprimir o valor da variável, tá? Ó. Depois de alterar o valor, tá? E aí eu vou imprimir agora o valor da variável, tá? Ó, o valor da variável. Ó. Certo? Vamos tirar isso aqui, que isso aqui não me interessa agora. Tá? Isso aqui não me interessa. Tá? Eu quero apenas... Coloque o valor atual da variável, tá? Fazer aqui, ó. Valor atual da variável, tá? Vou botar aqui. Acento B. E aqui, vírgula, valor. Tá? Então, repara bem, vamos ver esse código aqui rodando agora. Ó. Então, recapitulando aqui, ó. O valor atual da variável é valor, ou seja, 30. Tá? Antes de incrementar o endereço ali, até dá para tirar isso aqui também, porque eu não vou mudar o endereço. Tá? O endereço vai permanecer igual. Tá? Vou rodar para vocês aqui, vamos ver. Guarda bem aqui, ó. Repara que eu estou somando 25, tá? Na variável valor, tá? Ó, mais 25, ó. 30 mais 25, tá? Guarda esse valor aí. Presta atenção nele. Ó. Então, repara, ó. A variável vale 30. Aí eu altero o valor, somo 25 nela, ó. E o valor da variável é 55. Tá? Ó. Quando eu rodo o programa, logo que eu abro o programa, a variável vale 30. Aqui são os endereços, que não me interessa agora. Aí eu altero o valor dela e a variável passa a valer 55. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Voltando para o código lá. Tá? Ó, é isso que eu estou fazendo aqui. A variável vale 30. Tá? Imprime o valor. Ó,
Só que o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou manipulando o valor da variável com o ponteiro, pessoal. Eu não estou usando, tá? Eu não estou usando, tá? Eu não estou usando a variável, estou usando o ponteiro. Vou fazer um teste aqui rapidão. Vezes 2. Eu não lembro se esse operador funciona em C. Vamos ver. 30, 60. Ó, dobrei o valor da variável. Olha aqui, ó. A variável valia 30 e aqui eu estou dobrando ela. Ó. Um operadorzinho legal aqui para usar. Ó. Uma maneira de fazer uma multiplicação. Ó. Olha só. Sempre tem uma coisinha nova, né? Ó, a variável vale 30 e está nesse ponteiro aqui. A variável está nesse ponteiro aqui. Peguei o ponteiro, tá? Envolvi entre parênteses aqui, ó, e fiz vezes 2. Eu estou pegando essa variável aqui e estou dobrando o valor dela. Se eu botar vezes 5, vezes 5, ó, 150. O endereço não muda. O endereço é sempre o mesmo. Tanto que se tu imprimir o endereço aqui, ó, ou imprimir o endereço aqui para ver, ó, tá? Ó, endereço, tá? Ó, o endereço não mudou, galera. Ó, olha aqui, ó. Então, a variável vale 30, tá nesse endereço aqui, 60FF8, eu altero o valor, a variável passa a valer 150 e o endereço permanece inalterado. Então, isso aqui vocês têm que ter um cuidado, tá? Tem que ter um cuidado para não confundir o valor da variável, tá? Com o valor do ponteiro, tá? O valor do ponteiro vai sempre apontar para o endereço. E daí, para mexer com o valor, eu tenho que envolver ele entre parênteses aqui, ó, tá? Botar entre parênteses. Se eu não botar entre parênteses, se eu simplesmente fizer assim, ó, se eu simplesmente fizer assim, o ponteiro só pode receber menos ou mais, tá? É aquilo que eu estava dizendo para vocês, que equivale a andar para frente ou andar para trás ali nos endereços de memória, tá? Então, lembrem-se disso, tá bom? A gente pode comparar também os ponteiros, tá, pessoal? Fiz a piada ali, olha só que legal a piada, botei os ponteiros do relógio, tá? Uma piada só para descontrair um pouco, tá? Então, ó, é possível comparar dois ponteiros usando maior, menor, igual. Eu posso comparar o endereço, tá, pessoal? O endereço. Se ele está um endereço acima ou um endereço abaixo. Tá? Tá? Olha só, eu consigo comparar os endereços, tá, pessoal? Então, eu estou comparando o endereço aqui, tá? Para saber se determinado ponteiro está no endereço acima ou abaixo, né? Tá? E aí, para finalizar, agora a parte que interessa. Agora eu preciso da atenção de vocês. Agora eu preciso da atenção de vocês, gente. Falando sério aqui, tá? Agora, preciso que vocês acordem, tá? Então, quem estiver dormindo, tá? Quem estiver dormindo, por favor, acorde agora, é importante, tá? Vamos lá, então. Preciso que vocês acordem agora. Fiquem comigo, tá? Fiquem comigo.
Mais uma piada das boas, né? A estreita relação entre ponteiros e arrays, tá? Ó, em C, os elementos de um vetor são sempre guardados sequencialmente a uma distância fixa um do outro. Com isso, é possível facilmente passar de um elemento para o outro, porque é sempre a mesma distância, para frente ou para trás. Dessa maneira, a gente pode usar ponteiros, e a aritmética de ponteiros, ou seja, menos e mais para avançar dentro de um array. Então, na verdade, pessoal, um array é um ponteiro. Ou melhor, é um uso particular dos ponteiros, tá? É um uso específico. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponteiro aqui, ó, isso aqui é o que a gente normalmente faz, né? Ó, para percorrer um array de quatro unidades, ó, de 4 itens, ó. Tá? Então, aqui, na verdade, quando a gente trabalha com arrays, a gente está usando ponteiros, indiretamente. Tá? Indiretamente, a gente está usando ponteiros. O que esse exemplo aqui nos diz, né? Tá? Vamos lá, vamos implementar ele aqui e entender. Tá? Vamos implementar ele aqui e entender agora como é que funciona. Tá? Vou preparar o exemplo aqui. Vamos ver aqui, tá? Vamos entender na prática. Então, assim, ó, vocês vão utilizar muito, tá? Muito mesmo, essa questão de usar ponteiros para manipular arrays, tá? É para isso que basicamente que serve. Num primeiro momento para nós, tá? É claro que depois, se vocês forem se aprofundar, tem muito mais uso, tá? Tem muito mais usos para fazer isso aí, tá bom? Então, vamos lá, para finalizar agora, tá, pessoal? Finaleira aqui, tá? A gente está terminando. Ó, eu vou declarar um array aqui, tá? 4. Mesmo array ali, tá? Só vou mudar o nome, ó. E os valores: 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Array, tá? Int, vou declarar aqui um ponteiro vetor. Olha só, eu vou atribuir agora esse array aqui. Eu não preciso botar o e comercial, tá? Porque o meu vetor já está trabalhando com ponteiros. Então, posso, com arrays eu posso fazer assim, direto. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Tá? É o último exemplo, tá, galera? Tem uma listinha de exercícios lá bacanuda para fazer, tá? Tem os slides e o vídeo vai estar disponível amanhã, assim que o Google renderizar para mim, tá? Então, repara aqui, galera. Ó, um array de 4 elementos e um ponteiro para acessar esse array, tá? Ó. E aí eu vou fazer uns testes agora. Tá? Printf. Imprime. Vetor. Patch. Tá? Porcento. Vamos ver aqui. Tá? Já vamos entender o que está acontecendo aqui. Tá? Depois, imprime ponteiro
Aí não é teste, aqui é VET. Nome errado, desculpa. Tá? P vetor. Tá? Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, eu esqueci de fazer as quebras de linha. Que horror. Vamos fazer as quebras de linha, porque nós não queremos ver tudo acavalado, né? Não queremos ver tudo junto. Tá? Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante o resultado aqui desse programinha. Ó, imprimiu o vetor, tá? Imprimiu o vetor, tá? Como eu só imprimi o vetor, ó, ele imprimiu o endereço, tá? Eu não pedi para imprimir índice nenhum, tá? Aí eu imprimi o ponteiro. O ponteiro, pessoal, que eu criei, aquele P vetor, ele está apontando para o mesmo endereço do vetor, tá? E depois eu pedi para imprimir o endereço do ponteiro, porque o ponteiro também ocupa um lugar, tá? Então aqui eu tenho, ó, o endereço da variável do vetor e aqui o endereço do ponteiro, nessa parte aqui, tá? E é o que a gente tem aqui nesse exemplo ali, tá? Então, aqui, né? Ele imprime. Se eu só imprimir assim, ó, pessoal, o vetor, ó, se eu não fizer, por exemplo, botar aqui um índice, por exemplo, imprime a posição 2 do vetor. Tá? Ele vai me dizer em que posição está aquela variável. Imprime a posição 0 do vetor, o primeiro, qual é que é em que lugar da memória está ele. Tá? Ele vai, entendeu? Então, eu não estou pedindo para imprimir uma posição, estou pedindo para imprimir o vetor. E o C, ele só conhece o endereço do vetor, tá? Aí, por fim, pessoal, tá? Por fim, aqui, ó, tá? Por fim, aqui, para finalizar, tá? Por fim, para finalizar, legal. Tá? Ó, ali eu rodei o programa, tá? Ó, os endereços ali, tá? E aqui ele imprime, olha que interessante, ó. Cada valor tá num espaço de memória. E repara, pessoal, que a distância é sempre a mesma, ó. 16, 20, 24, 28. Tá? Então aqui, ó, esse código aqui, o resultado dele, se vocês testarem, é esse aqui. Ó, ele imprime a posição do array em hexa e em decimal, ó. Se vocês pegarem, olhar só o decimal, ó, repara como é sempre a mesma distância, ó. Eu estou imprimindo o índice dos valores, ó. 16, mais 4,20, mais 4,24, mais 4,28. Exemplos de aplicação, tá? Ó, como fazer uma varredura sequencial em um vetor. Tá? Olha que interessante, olha como é que eu posso fazer um array para imprimir um vetor, olha só, galera. Então, esse programinha aqui, ó, tá? O que ele faz? Ele faz uma varredura sequencial para imprimir o conteúdo de um vetor. Então, aqui, ó, eu tenho um array, tá? Um array de 30 e um ponteiro. O ponteiro aponta para o meu array de 30.
Ó, e aí eu consigo fazer, então, a varredura, pessoal, para imprimir o nome, tá? Usando o ponteiro. Olha como o código fica mais limpo. O código fica mais simplificado quando a gente usa ponteiro, gente. Tá? Ó, esse aqui é o resultado, ó. O ponteiro aponta para a posição 0 da string, tá? Eu digito o nome, quando eu confirmo, ele me diz aqui, ó, o nome digitado foi Antônio, ó. O ponteiro é incrementado de 1 em 1 e passa a apontar para a próxima posição da string. Tá? Até que ele atinge o delimitador 0. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente declara um array de char, a gente precisa deixar o último caractere em branco? Ó, um outro exemplo onde a gente vê mais ainda a eficiência dele, ó. Aqui, ó, ele é um programa que ele tem que varrer uma matriz, pessoal, com 2.500 posições. Uma matriz 50 por 50. Eu até fiz um videozinho aqui, ó, não sei se vai aparecer para vocês, ó, mas olha aqui, ó. Isso aqui ele gerando 2.500 valores para mim. Tá? Levou 15 segundos, tá, pessoal? Eu cronometrei ele ali. O vídeo está com um pouco menos, tá? Mas eu calculei, levou 15 segundos. Agora eu fiz a mesma coisa, pessoal, só que usando ponteiro. A mesma coisa. Tá? Resultado disso. Eu levei 2 segundos a menos, enquanto num deu 15, nesse aqui deu 13 segundos. Tá? Então aqui, ó, esse exemplo aqui, ele já corrobora, né, com aquela ideia, tá? Com aquela ideia de que usar ponteiro para varrer um array ou varrer uma matriz muito grande, tu ganha performance. Tá? Então, sabendo usar ponteiros da forma correta, a gente ganha desempenho no nosso programa. E a gente faz mais com menos, né? Tá? Um outro exemplo, ó. Aqui, ó, eu quero pegar e encontrar o menor valor de uma matriz 3x3. Tá? Aqui está o código, tá o código todo para vocês podem implementar depois. Aqui é o resultado, ó. Então ele me pede para digitar os valores da matriz, ó, e depois ele me dá qual é o menor número da matriz, não importa a posição que ele esteja, tá? E depois ele me imprime a matriz ainda, tá? Aqui não está imprimindo desenhadinho por motivos óbvios, tá, pessoal? Que eu fiz essa jogada aqui, tá? Então, esta é a grande vantagem de se usar ponteiros. Você, principalmente, tá, para manipular arrays. E mais para frente, tá, mais umas aulas para frente, manipular estruturas de dados. Filas, pilhas, tá, structs, que a gente vai ver também na disciplina. Vocês vão sair daqui com uma base muito boa de C. Tá? Vão sair daqui com uma base muito boa. E se vocês compreenderem e conseguirem executar os códigos em C, vocês vão trabalhar com qualquer linguagem de programação. O C normalmente é a linguagem, por exemplo, assim, ó. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade na Fevale, quando eu comecei minha graduação na Fevale, eu acabei não concluindo na Fevale, mas era assim, ó. Tinha uma lenda, que era quando você chegava em lógica de programação, uma turma com 50 alunos, tá? 40, 50 alunos. Aí, quando você ia para fazer programação em C, a turma ficava com 40 a 35 alunos, ou seja, de 10 a 15 se perdiam pelo caminho. Quando você chegava na parte divertida, que era programar em Java, em PHP, a turma tinha 20 a 15. Ou seja, né, o C ele espantava a maioria das pessoas. E eu imagino que vocês estejam um pouquinho assustados com isso, tá? Mas não se assustem.
tá? Vocês têm todo o material e tem todo o apoio, pessoal, que vocês precisarem da minha parte para continuarem nessa empreitada aí comigo, tá? E em breve, se Deus quiser, apoio presencial também, tá? Então, basicamente, vocês vão utilizar o C, os ponteiros em C, para manipular arrays e matrizes, tá? Por isso que a gente veio nessa sequência. Aprendeu os tipos de declaração, aprendeu if, aprendeu for, aprendeu vetores, aprendeu matrizes e agora estamos em ponteiros. O próximo passo para a aula que vem é funções. Trabalhar com funções daí. Tá? E essa é a nossa aula, gente, tá? Tem uma lista de exercícios com o videozinho que eu vou fazer para vocês ali, que eu vou montar. Acredito que vocês consigam fazer os exercícios, tá? Tentem reproduzir esses códigos também, tá, pessoal? Os slides vocês já têm lá, tá? Então, tentem reproduzir esses códigos, tentem fazer eles rodar, e o vídeo vai estar disponível para vocês amanhã,